Hoje eu quero falar com você sobre uma matéria que é muito especial no Rema, que se chama submissão e autoridade. Nós vivemos hoje num contexto no nosso país onde crescer em poder e em reconhecimento exige que você, muitas vezes, haja de forma ilegal. Use o jeitinho brasileiro. Alguém já ouviu falar sobre isso? Sim? Você não faz isso, porque eu e você é nova criatura, na verdade. O jeitinho brasileiro ficou para lá e a gente é do reino de Deus agora, já é o jeitinho do céu na nossa vida. Mas é incrível como na sociedade que nós vivemos hoje, para você ser alguém, você precisa ser visto, você precisa ser notado, você precisa ter um nome, você precisa fazer coisas que as pessoas vão dizer, nossa, aquela pessoa fez coisas incríveis. Mas muitas dessas pessoas, fazendo coisas não para Deus, mas para o diabo, elas machucam vidas, elas perdem o propósito e o sentido da vida delas, em busca de uma única coisa que não traz felicidade para ninguém, que é o dinheiro. Não é assim? E naqueles dias, Deus tratou tanto comigo sobre isso. Deus tratou tanto comigo sobre isso. E isso me lembrou um versículo, eu quero ler com você. Se você tiver com a sua Bíblia, abre ela comigo, lá no livro de Hebreus, no capítulo 7. Hebreus, capítulo 7. Hebreus, capítulo 7. Aleluia. Você encontrou? Hebreus capítulo 7 diz: evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Vou ler mais uma vez com você. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida. Não existe contradição nisso. É uma verdade que não causa dúvidas. É evidente, é nítido. O que é nítido? O que é óbvio? Que o inferior é abençoado pelo superior. Ou seja, todo aquele que está abaixo de tem a possibilidade de desfrutar dos benefícios de estar abaixo de alguém, de algo. Nessa matéria, submissão e autoridade, nós aprendemos não que nós temos que ser submissos às autoridades. Eu me lembro que uma vez uma pessoa falou, não quero estudar nessa escola porque tem uma matéria que você vai aprender a ser submisso à autoridade. Não, a gente aprende a ser submisso à autoridade, mas essa matéria se chama submissão e autoridade. Ou seja, são duas coisas que caminham juntas. São como as nossas duas pernas. Não dá para você tirar a submissão e viver só com a autoridade. Não dá para você viver só com a autoridade e tirar a submissão. As duas coisas caminham juntas. É necessário que uma esteja sempre ao lado da outra para que o corpo funcione e se direcione para onde ele tem que ir. Essa é uma matéria onde nós aprendemos, sim, como é importante nós nos submetermos, respeitarmos as autoridades sobre a nossa vida, porque, afinal de contas, esse princípio que está aqui em Hebreus foi um princípio criado pelo próprio Deus. Em Romanos, no capítulo 13, versículo 1 e 2, se não me falha a memória agora, diz exatamente isso, que toda autoridade foi instituída por Deus. Quer dizer então que Deus colocou todas as autoridades na posição que elas estão? Não, o versículo nos diz que a autoridade, o exercer a autoridade, o ter ordem, veio de Deus. Diga comigo, o reino de Deus é um reino, tem ordem. Amém? Não é ninguém passando por cima de ninguém. Primeiro que num reino existe um rei. O reinado é passado de pai para filho. Não é qualquer pessoa que assume o trono. Isso é uma estrutura de reino que a gente vê na nossa terra. E não é à toa que a própria palavra assemelha o tratar de Deus com a nossa vida, com um reino. Porque Ele é o rei das nossas vidas. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o nosso Deus. É Ele que vai nos conduzir. E tudo que Deus criou foi com ordem. Se você for estudar no Rema, e eu tiver a oportunidade dessa matéria para você, a gente vai voltar lá em Gênesis, vamos ler tudo lá em Gênesis que fala sobre isso. Mas hoje eu quero só pincelar com você, que é para você sentir um gostinho, tá bom? Só um pouquinho. Quando nós vamos lá em Gênesis, vemos Deus criando o homem. Gênesis 1,
26 diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Deus nos deu filiação, ou seja, nós temos um pai. Nós temos uma identidade. Nós não somos indigentes. Nós viemos de alguém. Quem? De Deus. Ele nos deu filiação. Mas ele também nos deu governo e autoridade. Porque no livro de Gênesis nós identificamos Deus dizendo para o homem: domine sobre essa terra. Sujeite essa terra. Domine sobre os animais. Domine sobre tudo isso. O que era que Deus estava fazendo com o homem? Deus estava entregando ao homem a possibilidade de gerir, de ser o gestor dessa terra, assim como o próprio Deus é o gestor de todas as coisas. Deus não fez o homem só a imagem e semelhança dele, num sentido que, quando nós imaginamos Deus tem uma cabeça, 2 braços, 2 pernas. Não é isso. É mais do que isso. O momento em que Deus vai criar o homem deixa de ser algo apenas de uma palavra e se torna algo pessoal. Todas as coisas na criação Deus disse. Disse Deus: haja luz. Disse Deus que haja separação entre o céu e as águas. Disse Deus, mas quando Deus foi fazer o homem, ele colocou a mão na massa. Saiu de uma zona de apenas gestão e se tornou uma zona familiar. Deus criou um elo conosco. E o ser a imagem e semelhança dele é poder se mover, entender, sentir, ser como um filho que se parece com seu pai. Eu lembro, hoje eu não sei, mas antigamente, quando eu era um pouquinho mais nova, as pessoas diziam: nossa, você é a cara da sua mãe. Você é a cara da sua mãe. Você parece muito com ela. Né? Às vezes alguém mandava alguma foto e dizia: sua mãe aqui nessa foto é você todinha. Tem pai e mãe aqui que já viveu isso com seu filho? Alguém, nossa, é a sua cara, como parece com você. Não é? As mães carregam 9 meses na barriga, mas o menino diz: é a cara do pai. Não é assim? E todo mundo diz: é a cara do pai, é a cara do pai. E eu cresci com o oposto, todo mundo dizendo que eu era a cara da minha mãe. Mas aí eu fui trabalhar num local, e aquelas pessoas naquele local, elas tinham um relacionamento com a gente, não só de trabalho, mas era uma coisa meio que família ali. Eu lembro que num dia, a minha chefe, ela chegou para mim e disse assim: eu conheci o seu pai. Aí eu: é mesmo? Aí ela: é. E posso dizer uma coisa para você, você é a cara dele. Aí eu falei: mas todo mundo, a minha vida inteira, diz que eu sou a cara da minha mãe. Aí ela falou: mas eu não estou falando da aparência. Você tem o jeitinho dele. Quando você dá os exemplos, quando você... O senhor conhece meu pai, né, pastor? Quando você se mexe, quando você conta as histórias, e realmente, se você vê minha mãe pregando, é outra coisa diferente. E naquele dia eu disse: peraí. Então eu carrego muito mais do meu pai do que as aparências entregam. E é isso que Gênesis está falando sobre o homem. Não é só sobre algo físico, é algo aqui dentro. Deus nos entregou filiação, autoridade, governo. A possibilidade de vivermos com uma sabedoria que não vinha daqui, mas vinha do nosso pai. Mas nós bem sabemos a história. O que acontece com o homem? Lá no Jardim do Éden. Desobedece? Ele peca. Ele tinha uma única missão. Diz comigo: o homem tinha uma missão. A missão desse homem era gerir a terra como Deus geria todas as coisas, não comer do fruto da árvore do bem e do mal, e zelar por aquilo que Deus tinha entregue nas suas mãos. Mas o homem peca, o homem se distancia de Deus. Deus procura o homem para se encontrar com o homem no lugar de sempre, na comunhão de sempre. Deus já sabia o que tinha acontecido, sim, ele sabia. Mas era uma oportunidade que o homem estava tendo de dizer: Deus, eu errei. Mas o homem não fez isso, ele se escondeu. Se escondeu para se sentir confortável como ele se sentia antes, na presença de Deus. O homem peca, é desligado de Deus, e naquele momento o homem passa a viver e desfrutar de sentimentos que não foi Deus que projetou para nós. O orgulho entra no coração do homem. E essa é uma ferramenta que Satanás continua usando nas nossas vidas, o orgulho. Por isso que na sociedade que nós vivemos, as pessoas precisam fazer tantas coisas para ser alguém. Mas no reino de Deus não é assim. Diga comigo: no reino de Deus não é assim. Não é assim. E nós já vamos ler o que Jesus fala a respeito disso para os seus discípulos. Voltamos para o Jardim do Éden, o homem pecou, está distante de Deus, mas Deus tinha um plano. Um plano para restituir a nossa vida, e esse plano é Jesus.
A Bíblia diz que na plenitude dos tempos, no momento perfeito, quando vocês estiverem no Rema, vocês vão ver uma matéria chamada História da Igreja. E nessa matéria vocês vão entender por que o versículo diz que era a plenitude dos tempos. Não está falando apenas de que foi o momento que Deus quis, mas está falando também de um contexto histórico, geopolítico e social no mundo de quando Jesus veio. Tinham 3 povos interferindo diretamente. A posição geográfica onde Jesus nasceu, o lugar onde tudo aconteceu, era mesmo a plenitude dos tempos. Fica aí mais uma curiosidade para você querer fazer o reino. Conhecer a matéria História da Igreja, que é muito boa. Não é porque é a história que, estou dizendo para você, é uma das melhores matérias também. Vamos voltar para a sua missão e autoridade. Jesus vem para a terra. Jesus vem para restituir a nossa vida. Jesus chama 12 discípulos para acompanharem Ele, viverem com Ele e descobrirem aquilo que Ele tinha para compartilhar. Vamos comigo lá em Mateus, no capítulo 20. Mas acontece uma situação interessante aqui. Mateus, capítulo 20. Você encontrou? Mateus, capítulo 20. Vamos ler no versículo 20. Jesus andava com os discípulos, comia com os discípulos, levava os discípulos para os lugares, ensinava os discípulos tudo, absolutamente tudo. Os discípulos estavam vivendo lado a lado com o Messias. Eles estavam tendo a oportunidade de ver tudo aquilo que foi profetizado sobre o Messias lá nas Escrituras. Eles viram coxos levantarem e começarem a andar. Eles viram cegos serem curados. Eles viram Jesus apregoando o reino de Deus, falando que o reino de Deus estava próximo. Eles estavam perto de alguém muito importante. Você concorda comigo? Só que existia na cultura judaica também uma ideia que foi formada com base naquilo que foi profetizado sobre o Messias. E a ideia era que o Messias seria um libertador político. Os judeus, o povo de Deus, o povo de Israel, esperava um libertador político. Aquele que viria com o cetro na mão, que estabeleceria o seu trono e governaria sobre toda a terra. Só que nós sabemos que todas as profecias, elas vêm com datações diferentes. Muito do que foi profetizado sobre Jesus já se cumpriu, mas muito mais ainda vai se cumprir, porque vai ter sim um momento em que ele vai estabelecer o trono dele, em que ele vai governar soberanamente, onde todo joelho vai se dobrar diante dele, todo nome, toda língua confessará que ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sim, isso vai acontecer. Mas o povo estava achando que ia acontecer naquele momento. Aí olha só o que acontece aqui em Mateus, no capítulo 20, no versículo 20. Diz assim: então, se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? E ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Vamos parar por aqui. Quem aqui é mãe? Mães, vocês procuram o melhor para os filhos de vocês. Imagina, essa mãe estava acompanhando tudo que Jesus fazia. Ela chega para Jesus com um pedido de mãe: Jesus, será que não tem como, assim, o senhor dá uma ajeitadinha lá no céu, lá no seu reino? Coloca meus 2 filhos, meus tesouros. Olha, Jesus, João e Tiago nunca brigaram, Jesus. 2 anjos, Jesus, dignos de ficar um à direita e o outro à esquerda. Eu imagino assim. Se ela não usou essas palavras, eu quero usar a licença poética do professor para imaginar com você. Você topa? Eu não consigo olhar para essa história e ver só uma mãe: ai, Jesus, eu quero um filho à direita e uma à esquerda. Não. Primeiro que o versículo diz que ela adorou Jesus antes de pedir. Ela era esperta. Ela chegou em dia: Jesus, maravilhoso, Rei dos Reis, o Messias, aquele que vai reinar. O Senhor vai reinar, né, Jesus? Jesus, eu queria pedir uma coisa só para o Senhor, porque é pouco para o Senhor um pedido. Estou brincando, mas é um desejo humano de querer ser reconhecido. Se você estuda parte de psicologia, de comportamento, você vai ver que parece que o homem nasceu com um espaço vazio.
E dependendo de onde nós crescemos, das influências que nós temos, do que nós somos expostos, traumas ficam marcados em nós. Situações boas ou ruins vão ajudar a moldar a nossa forma de pensar e de agir. Mas uma coisa é inquestionável em todo ser humano: um buraco, um vazio, que nós sabemos que é do tamanho de Deus. Que quando nós nos encontramos com o Senhor, parece que tudo se encaixa. Ainda que tudo não tenha sido solucionado, parece que agora há esperança onde não tinha. Não parece, tudo muda quando Jesus vem para a nossa vida. Não é assim? Mas o ser humano deseja ardentemente entender quem ele é. Aqui nesse momento o Messias estava na frente deles, mas o Espírito Santo ainda não estava dentro deles, porque Jesus ainda não tinha feito o sacrifício redentivo pela nossa vida. Então era como se eles vissem, mas não vissem. Faz sentido isso para você? É como você entender quem alguém é diante de você, mas por falta de entendimento ou de mais intimidade, você não consegue dar a devida honra ou se comportar da devida maneira diante de quem está com você. Era mais ou menos isso. Está fazendo sentido para você? Ela via, mas não enxergava. Acho que assim fica melhor. E quando ela pede a Jesus para que os 2 tesouros da vida dela, aqueles meninos bonzinhos, ficassem ali do lado de Jesus. Interessante. Quem aqui já assistiu The Chosen? Vocês já perceberam que Tiago e João vivem brigando, né? Bom. Fica aí. Para quem não conhece, é uma série cristã baseada nos 12 discípulos, nas Escrituras, em Jesus. É claro que é uma coisa de cinema, então tem muita coisa que é acrescentada para conectar uma história a outra, mas eles conseguiram capturar a essência dos personagens, né? E aqui ela pede exatamente isso. E Jesus disse o que para ela? Peraí, eu acho que você não sabe o que você está me pedindo. Vamos continuar a leitura. A gente parou aí na metade do versículo 22. Mas vamos ler do começo, do verso 22. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Outra coisa curiosa nesse versículo, que eu gosto de pensar sobre isso, é que aqui não diz que ela respondeu. A resposta foi no plural. Foi mais de uma pessoa que respondeu Jesus aqui. Quem foi que respondeu Jesus aqui? Tiago e João. A mãe não foi sozinha, não. E é capaz dela ter ido porque os meninos pediram à mãe, por favor. Mãinha, a senhora me ama? Fica a dica para você, eu faço com meu marido, né? Geralmente quando eu preciso de uma água, depois que eu deito na cama, né? Falo assim: amor, você me ama? Aí ele já vira assim: amo. Aí mas você me ama quanto? Muito. Muito, amor. Amo tudo. Quem ama tudo tem funcionado até então. Não sei como é que vai ser daqui para frente. Mas com certeza, só brincando com você, com certeza eles estavam ali com expectativa nessa resposta também. O próprio João se descreve como aquele que era o discípulo amado. Eles queriam estar com o mestre. Era um misto de eu quero estar com ele, mas era também um pouco de eu quero ser reconhecido por ele. Porque nessa terra, reconhecimento é ser visto. Não é assim? E aí, olha só o que acontece aqui. Eles responderam: podemos. E então Jesus lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Qual era o cálice? Era o sofrimento que Jesus ia viver. No Rema você vai ajudar bem direitinho sobre isso. Mas já dando um pulo aqui para a gente poder seguir para o resto da passagem. Eles estavam dizendo, Jesus disse: será que vocês podem passar pelo que eu vou passar? E eles: podemos. Jesus: é verdade, pode até ser que vocês consigam passar pelo que eu vou passar. Mas quando se trata de autoridade, quem define não sou eu. Ou seja, não vai ser por favoritismo. Não vai ser porque houve um sorteio. Não. A autoridade, ela é instituída pelo próprio Deus. Jesus deixa isso claro para eles, mas para mim a melhor parte vem o que está por trás desse reconhecimento nos céus. Versículo 24 diz: ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Quem aqui ficaria indignado com Tiago e João?
Obrigada aos 4 irmãos que levantaram a mão. Depois eu faço o pix para vocês. Quem é que ficaria indignado? Eu ficaria. Imagina, somos 12 acompanhando o Messias dizendo que nós poderíamos fazer obras maiores que eles, e 2 do nosso meio acham que pode pedir a mãe para pedir ao Messias para sentar do lado dele à direita e à esquerda. Inadmissível. E os discípulos ficaram muito bravos com eles. E é interessante porque não só aqui, se você vê em outras passagens, era recorrente essa discussão de quem era o mais querido e o menos querido. Porque eles também discutiram quem seria o possível traidor de Jesus. Mas aqui olha só o que diz o versículo 25. Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Diz comigo, não é assim entre nós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus não só disse para eles qual que era o segredo para ser reconhecido nos céus, como ele usou ele mesmo de exemplo. E eu gosto porque Jesus usa ele na terceira pessoa mesmo, para eles saberem exatamente de quem Jesus estava falando. Jesus poderia dizer, euzinho, eu mesmo. Jesus disse, o Filho do Homem. O primeiro, Adão, pecou, separou o homem de Deus, mas o segundo veio para restituir a nossa vida. Jesus queria que eles entendessem, ei, o Deus dos céus, que veio restituir a sua vida, que enviou um Filho do Homem, o próprio Deus que se diminuiu a caber dentro do corpo de um homem para fazer um sacrifício perfeito pela sua vida. O Messias, sim, o Messias, o que vai governar sobre... Esse veio para servir e não para ser servido. Diga comigo, eu nasci para servir. Eu não me recordo agora de quem é essa frase, mas eu já ouvi ela e eu quero reproduzir para você, eu acho que ela se encaixa bem aqui. É que se nós não servimos para servir, nós não servimos para nada. Você já percebeu que todos os talentos que você tem na sua vida são sempre para os outros? Todas as habilidades que Deus te deu beneficiam mais os outros do que você mesmo? Porque nós somos um corpo. Nós precisamos uns dos outros. Fomos criados por Deus para vivermos assim, como um só. Nós fomos criados por Deus para servir. E eu enxergo o homem no jardim do Éden da mesma forma que um pai e uma mãe com um bebê. Eu vou fazer a pergunta ao pastor Atamim, né? Vou perder a oportunidade de usar vocês de exemplo, porque eu fiz da outra vez, vou fazer de novo também. Mas quem é que manda na casa de vocês? O pastor está rindo. O pastor está rindo. Não, pastor, pode responder com segurança. É o senhor, porque foi Tamima que disse. Não é isso? Brincadeira, gente. Mas, independente das nossas brincadeiras, né, de homem e mulher na casa, a casa é deles. Quem manda na casa deles é eles. Não é assim? Quem governa a casa deles? Quem eu não sei... Quem gere, muito obrigada aos universitários aqui presentes, que eu não soube conjugar, né, a palavra. Mas quem gere a casa deles é eles. Sabemos que o cabeça é o pastor, também meu pescoço, cabeça só vira para onde o pescoço quer. Sabemos que juntos, eles são a gestão perfeita. Mas algo que eu sempre ouvi dos meus pais em casa é que na ausência do meu pai, a palavra final era sempre da minha mãe. Eu gostava muito quando meu pai estava em casa. O problema era quando ele saía, porque com a minha mãe o bicho pegava. E a minha mãe, nordestina raiz, eu ouvi muito da boca dela a seguinte frase: quem manda na minha casa sou eu. Tá debaixo do meu teto, come do meu pirão, prova do meu cinturão. Por quê? A casa é dela, a casa é de vocês. Mas a Inês chegou. E mesmo a casa sendo deles, a autonomia e a gestão sendo deles, quem é que troca as fraldas dela? A mãe?
Às vezes o pai também. Quem é que tem que sentar no chão para brincar com ela? São vocês. Quem tem que dar comida na boca dela? Quem vai ensinar ela a andar? Quem vai ensinar ela a falar? Quem precisa se diminuir para que ela cresça? Foi para isso que Deus criou o homem. O governo que Deus entregou na mão do homem não é sobre domínio e subjugar pessoas, mas é sobre sentar no chão. Olhar olho no olho. E dizer assim, eu me importo com você. Eu sei seu nome. Você tem um futuro. Ah, mas eu errei. Errou. Precisa saber as consequências do seu erro. Isso é consequência. Mas se você vencer isso aqui, o que espera por você é maior. Eu ouvi uma ministração uma vez, não sei nem se podia sentar no chão, desculpa aí, viu? Mas eu vi uma ministração uma vez e eu guardei aquilo no meu coração. Porque eu tinha começado nos primeiros cargos de liderança na igreja e era muito difícil, porque como eu era filha do pastor, tinha uns irmãos que não gostavam muito da ideia porque eu era novinha. Então eles ficavam assim, é muito nova pra gente se submeter a ela e tal. E às vezes eu me intimidava muito com isso. E eu lembro que o meu pai, ele me passou uma ministração do pastor Edilson de Lira. E essa ministração se chamava o meu teto será o seu piso. E eu ouvi aquela ministração. E ele fala sobre como nós nascemos para fazer com que quem está conosco possa ir além de onde nós fomos. Para pisar mais longe, subir mais alto. E eu tomei aquilo para a minha vida. Eu não sabia muito bem liderar. Eu errei em muitas coisas, mas até hoje. Eu tenho uma liderada daquela época. Que hoje ela é quase professora do Rimo. E ela chega para mim toda vez e diz, muito obrigada, porque você realmente fez do seu teto o nosso piso. E eu vou fazer isso com os outros, porque eu aprendi com você. E eu não aprendi com o pastor Edilson de Lira, na pregação dele. Mas é a verdade por trás disso. Nós não precisamos estar perfeitos. Nós só precisamos estar disponíveis para que Deus trate o que é imperfeito em nós. E submissão é estar debaixo de uma missão. É o prefixo sub, estar abaixo de uma missão. Simples e prático. Submissão, estar abaixo de uma visão. Estar abaixo de um propósito. Estar debaixo de uma visão maior que a sua. Lá no jardim, Deus deu uma missão para o homem, governar a terra. O homem perdeu isso, mas Cristo reconquista para nós e nos ensina a mesma coisa. Quer ser o primeiro? Então sirva. Voltemos para o início. Quer governar a terra? Então lavre o solo. Não dá tempo de abrir com você, mas lá em Gênesis, no capítulo 2, diz que não havia chovido, não estava crescendo na terra as plantas. Chuva não caía ainda, porque não havia homem para lavrar o solo. Diga comigo, Deus criou o trabalho. Ser autoridade é primeiro servir. Subjugue a terra, mas lavre o solo. Coma dos frutos, mas regue a planta. Você entende? É uma troca. Nessa viagem que nós fizemos, nós tivemos a oportunidade de passar por Dubai. Eu fiquei feliz, mas o meu pai mais ainda, porque ele quer que eu vá mais longe do que ele foi. E para ele, ir em Dubai era o auge. Conhecer os prédios. Quando eu disse, pai, eu vou passar por Dubai, ele falou, meu Deus, aproveite tudo. Aí eu espero que Deus mande dinheiro para aproveitar tudo, né? Porque o negócio lá é caro. Aí ele ficou rindo e falou, filha, aproveite. E enquanto eu estava lá, a gente até vinha conversando, né? E Dan falou, amor, você gostou de Dubai? Eu disse, gostei. Mas não foi aquela coisa que encheu os meus olhos. Porque eu sou uma pessoa que gosta de tirar o salto e pisar o pé no chão. Então eu gostei da Tailândia, porque a gente sentava na grama, tinha cultura, as cores, a arte. Eu sou arquiteta, então minha cabeça ela pensa fora dos números, né? Eu quero ver as curvas, as cores. E eu não fiquei tão atraída por Dubai, né? Como meu pai esperava que eu ficasse. Mas que bom, deu tudo certo. E a gente lá, aproveitando essa viagem, vendo tudo aquilo, chegou um prédio enorme que nós fomos visitar, que hoje é o maior prédio do mundo. A gente só visitou do lado de fora, mas é impactante. Você está aqui, você olha para ele, você olha para ele, você olha para ele. Entendeu? Ele é simplesmente um prédio de mais de 800 metros de altura, que levou 6 anos para ser construído. E geralmente a gente ouve das pessoas assim, que grandes prédios precisam de
grandes fundamentos. Aí, claro, né? Que aí também não posso negar a minha formação. Fui dar uma pesquisada para você a respeito desse prédio. Ele se chama Burj Khalifa. E aqui diz que o Burj Khalifa, ele tem cerca de 800 metros de altura, mas que a base dele tem uma estrutura, como essa plataforma aqui, que a gente chama de radier. Tem alguém que trabalha na construção civil aqui? O senhor vai entender. Tem a fundação, mas o chão precisa ser selado para que a edificação seja elevada. Embaixo desse radier tem cerca de 192 a 194 estacas firmes embaixo para sustentar a edificação. Só esse radier ele tem 3,70 metros de altura. É quase... Eu sou ruim de conta. Mas é bem mais que a minha altura. Bem mais que a sua também. Que a nossa. É alto, gente. Esse prédio aqui, geralmente uma porta tem 2,10 de altura. Mas um pouquinho no teto, quase 3. Imagina 3,70. Só essa estrutura para que o prédio fosse levantado em cima dela. Para baixo, essas estacas, cada estaca ela é circular e ela tem um diâmetro de 1,5 metro, que aí é a minha altura. Esse eu sei, minha altura. Ou seja, eu sou o diâmetro do pilarzinho que está embaixo do Burj Khalifa. E fora tem mais 190 e tantos. Mas a melhor parte vem agora. Cada dessas estacas, cada uma delas, tem 50 metros de profundidade. Você pode dizer uau. É grande, gente. Não vou dizer para você quantas de mim daria 50. Mas são muitas de mim. Mas, gente, não é só uma estaca que tem 50 metros de profundidade. São as 190 e tantas. Para que um prédio de 800 metros possa crescer para cima. E nós pensamos, uau, que incrível. Para que um prédio seja bem alto, é necessário uma fundação profunda. Mas Jesus aqui, ele estava dizendo para os discípulos, olha, deixa eu ensinar para vocês. Eu sei que vocês querem ser um prédio bem alto. Eu sei que vocês estão com expectativa de crescer para cima. Mas esqueçam o crescer para cima. Pensem no fundamento. Quanto mais profundo você cavar em mim, quanto mais profundo você servir, você se dispor, você ser ensinável, você ser acessível à minha palavra, quanto mais fundo você for em mim, maior é a possibilidade de você crescer por fora. Entenda, o mundo diz, para ter prédios altos é necessário fundação profunda, mas Cristo diz, tendo uma fundação profunda, mais alto você pode ir. Não interessa quanto. Não interessa quanto. Mas quanto mais profundo nós formos em Cristo e naquilo que a palavra nos ensina, é certo que altos lugares podem ser alcançados por nós. E não são altos lugares que o homem espera, mas altos lugares no reino de Deus. E os altos lugares no reino de Deus exigem o serviço. Você é autoridade e você tem responsabilidade. Alguém aqui já assistiu o filme do Homem-Aranha? Os antigos, mais novo não, os antigos. O tio Ben diz uma frase para o Homem-Aranha. O que ele diz para ele? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Mas ele não foi o único que disse isso, não. Aqui está na Bíblia. Jesus está falando a mesma coisa que o tio Ben falou para o Homem-Aranha. Qual que é a verdade por trás disso? Cristo estava dizendo, ei, não queira ser visto. Não queira ser honrado. Entenda que maior é aquele que não se importa consigo, tanto quanto se importa com os outros. A palavra nos diz, aquele que não ama os irmãos da fé, está negando a própria fé. Aquele que não ama, não pode ser reconhecido como discípulo de Cristo. E o que é o amor se não for o serviço? Estar debaixo da missão que Deus nos chamou nessa terra é entender que, como cooperadores, vão ter momentos que nós vamos estar, sim, em posição de autoridade. Mas quanto mais alto ou mais elevada seja a autoridade, maior também vai ser a responsabilidade e a necessidade de sair daqui para sentar ali. Por quê? Porque nós não estamos construindo prédios, nós estamos construindo pessoas. Nós não estamos definindo qual é o maior ministério que vai ter na terra. Não.
Nós estamos aqui para fazer o nome de Cristo conhecido e não o nosso. Nós não estamos aqui para dizer, não, porque fulano chegou na igreja 2 anos. Eu já tenho 10 anos aqui na igreja. E fulano já está ali, ó, sentando na frente igual um ministro. E eu estou só servindo as crianças. Ei. Você um dia foi criança. Você precisou aprender de alguém. E que bom que essas crianças estão tendo você para ensinar para elas. Elas vão ter um destino diferente do que você poderia ter tido se não tivesse conhecido a Cristo. Não importa se é aqui, se é lá dentro, se é lá fora. Sendo para Cristo, o nome dele está sendo conhecido. O nome dele está sendo levantado. Olhamos para Cristo e vemos o melhor líder da história. Mas também olhamos para Cristo e vemos o homem mais submisso da história. E eu quero que você vá comigo em Filipenses para a gente terminar com isso. Filipenses no capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Diz assim no versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Paulo está dizendo, ei, tenha em você o mesmo sentimento que houve em Cristo. Qual sentimento houve em Cristo? O Messias que veio para servir. Vamos voltar lá para aquele momento em que Jesus estava com os discípulos. Quando Jesus vai dizer para eles, olha, quem quiser ser grande no reino de Deus, nesse momento, Jesus não estava ensinando para eles uma fórmula do sucesso natural. É normal na nossa cabeça nós pensarmos, todo mundo aqui já trabalhou, ou trabalha para alguém, ou tem alguém na família que trabalha para alguém. Certo? E nós entendemos a questão de hierarquia. Correto? Num trabalho lá fora, como é que funciona geralmente? Você é muito bom nessa função. Você, por exemplo, é um vendedor. Você se torna tão bom que você se torna auxiliar do gerente. Aí você é tão bom que você se torna o gerente. Aí depois você é tão bom como gerente que você vira coordenador. E sei lá, o que mais você pode virar? Que possibilidades tem dentro da sua empresa? Não é assim? Às vezes as pessoas elas entram na igreja com esse mesmo pensamento. Espera aí, vou começar então. Eu vou servir primeiro nas crianças. Aí depois eu sirvo na mídia. Aí vem caminhando, né? Aí depois eu sirvo no louvor. Aí eu sirvo no diaconato. Aí depois eu vou pregar. E muitos pensam que ser pastor, ser ministro, é um caminho que você vai galgando, porque isso é sucesso ministerial. Mas o ministério é serviço. Lembra que eu falei para você que enquanto estava lá na Tailândia, isso foi uma das coisas que Deus mais falou comigo? Ele disse para mim, olha, realmente, eu chamei você para pregar e eu fico feliz que você esteja disponível a fazer isso. Mas você está disponível a largar um púlpito para vir cuidar de uma criança dessa pro resto da sua vida se eu mandar? E eu lembro que numa dessas situações a gente olhou um para o outro chorando. Manda, Jesus, pode mandar que a gente fica. Sabe, o que Deus quer que a gente faça não pode ser mais precioso do que entender que Ele está contando conosco, que Ele nos ama. Eu não posso desejar tanto ter algo que eu vou esquecer quem é que me deu esse algo, quem está por trás de tudo isso. Em primeiro lugar, a comunhão com Ele, a submissão a Ele, estar com o Senhor, me sujeitar a Ele, submeter a minha vida a Ele, estar debaixo da missão dEle. Aí o que Ele mandar eu fazer, eu vou fazer. Sendo visto, não sendo. Conhecendo, as pessoas não conhecendo. Sabendo meu nome, não sabendo, não interessa. Não é sobre nós. É sobre Ele. E é isso que Cristo veio ensinar. Não tem como, meu irmão, vivermos nenhum tipo de autoridade na nossa vida. Sem que a gente entenda que o tempo todo nós também vamos precisar ser submissos. Vamos precisar servir. Vamos precisar deixar. E uma das coisas que eu falo também nessa matéria, quando eu estou ensinando aqui, a submissão, ela é uma posição.
Ela é uma decisão, ela é uma atitude do nosso coração. E Deus nos encontra nesse lugar de submissão. Ele sempre nos encontra lá. É uma posição. Eu decido aqui dentro, mas a autoridade é uma condição. Hoje eu posso ser e amanhã não ser mais. E eu não posso me agarrar ao que eu sou hoje, como se fosse a tábua de salvação da minha vida. Porque a minha salvação é Cristo e não o que eu faço. A própria palavra nos diz, o salmista faz essa comparação. Pode uma mãe se esquecer de um filho que amamenta, mas o Senhor nunca vai esquecer de nós. Se o corpo da mãe faz o trabalho sozinho, avisa quando a criança está com fome. E ela pode vir a esquecer. Deus jamais vai fazer isso conosco. E é esse sentimento que Ele quer que haja no nosso coração. Senhor, nós fazemos o que fazemos por causa do Senhor. Nós nos submetemos por amor. E sabe, meu irmão, toda submissão, ela gera frutos na nossa vida. E você pode até disfarçar uma vida com Deus, mas os seus frutos vão mostrar quem você é de verdade e vão servir de alimento para outras pessoas. O que você está alimentando os seus irmãos? O que está saindo da sua vida como fruto? Não compensa, meu irmão, nós nos levantarmos contra as autoridades na nossa vida. Do presidente aos nossos pais. Não compensa. Sabe por quê? Porque a nossa esperança não é terrena. Os nossos olhos não estão nas coisas daqui. Precisamos orar por eles. Precisamos zelar por eles. Mas, em primeiro lugar, pensar, e se fosse eu no lugar dele? E se fosse eu no lugar do meu líder? Se fosse você no lugar dos seus pastores? Você sabia que no céu eles não vão ser cobrados só por eles e pela neném? Eles vão ser cobrados pela sua vida também. É muita responsabilidade ser autoridade. Mas é fácil ser autoridade quando somos submissos. É esse desejo que precisa estar no nosso coração. E para terminar, você conhece o pastor Tel Hayashi, que vai fazer o descendo agora na semana que vem? Ele diz uma frase, ele diz o seguinte: a minha submissão me levará mais alto que a minha ambição. É isso que Deus precisa de nós. Um coração disponível, um coração acessível, um coração disposto. É aqui? É ali? É na sua casa? É no seu trabalho. Se você estiver debaixo da visão que o Senhor tem para a sua vida, tudo vai correr de forma leve. Vão vir os problemas? Vão, mas o próprio Cristo disse, tem de bom ânimo porque eu já venci o mundo. Foco em Cristo. Tira os olhos das pessoas. Foco em Cristo. Tira os olhos das pessoas. Foco em Cristo. Tira os olhos das pessoas. E quando nós tiramos os olhos das pessoas, as pessoas começam a colocar os olhos em nós, sabia? Porque não somos nós. É Cristo. Aí as pessoas vão olhar para nós e elas vão dizer, tem algo diferente na sua vida. Você tem alguma coisa que eu não sei o que é? Ou sabem que você é cristão, vão bater na sua porta. Será que você podia fazer uma oração por mim? Esse é o fruto que precisa sair da nossa vida. Um coração submisso, é um coração ensinável. Essa matéria é um grande presente de Deus na nossa vida. E eu quero te estimular a, nesse ano, você ir para o Rema e aprender mais sobre isso. Mas não só no Rema, meu irmão, aqui. Olha que presente que Deus está te dando. Nesses dias, você aprender mais, se aprofundar mais. Mas eu sei que não só nesses dias, mas todo culto, Deus prepara uma palavra profunda, uma palavra de amor para você, para te ajudar, te potencializar. Não fuja, se submeta e desfrute da unção que está debaixo da submissão. Você acabou de ouvir uma ministração da Verbo da Vida Instância. Então nos segue aqui no canal, segue as nossas redes sociais. É muito bom estarmos expostos à palavra, crescendo espiritualmente, recebendo tudo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Um grande abraço, Deus te abençoe.